Gente, vamos para mais um podcast sobre casamento. E esse podcast é a parte 2, que nós fizemos o primeiro podcast falando sobre a nossa história de amor, né, amor de vida? Está aqui meu esposo, meu amor de vida, estamos casados há 15 anos. Fizemos o último podcast, o primeiro, né, falando sobre a nossa história de amor, depois fizemos com um casal de convidados, e esse é o terceiro podcast sobre casamento. Só que é a continuação do primeiro. Muitas pessoas gostaram demais, só que depois a gente assistindo, nós vimos que ficou faltando alguns detalhes que nós precisamos falar mais sobre estes assuntos. E eu tenho certeza que vai ajudar muito aqueles que estão namorando, noivos, estão casados, porque o nosso objetivo é ajudar outros casais a terem um casamento saudável. Eu sou a Priscila Faria. Se não me conhece, se inscreva no canal para acompanhar vários vídeos, podcast e vários outros assuntos também. Dê o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas para eles estarem assistindo. A Bíblia fala, tá aqui até meu esposo trouxe, fala que o povo sofre por falta de conhecimento e tem muitos casais sofrendo porque falta conhecimento, aprendizagem. Eu também tenho pós-graduação em terapia familiar, terapia de casal, porque sou psicóloga e nós queremos influenciar e ajudar para o bem. Pode falar, amor de vida. É um prazer estar aqui com vocês novamente, para nós dar continuidade a esse trabalho que Deus colocou ao nosso coração. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, amor de vida. Para quem não me conhece, eu sou o Vanderlei Pio Faria, tá bom? Com certeza, para vocês entenderem o que vai ser falado aqui, vocês têm que assistir também. Para quem não assistiu... Isso, eu vou deixar na descrição. Vai deixar na descrição, né? A primeira parte para entender o que está acontecendo e o que vai acontecer aqui. Toca o barco, vamos lá. Eu vou até começar a falar sobre algo que eu achei muito interessante ao ele se apresentar. Vanderlei Pio da Silva Faria. O Silva, Não, o Faria. O Faria. O Faria, porque assim, é mais comum a esposa, a noiva ali, na hora do casamento, pegar do marido. Né? O meu continuou o mesmo nome, mas o amor de vida quis pegar o meu sobrenome. O juiz deu opção, né? E eu, como assim, é uma nova história, e eu falei assim, como posso colocar aqui, é um começo, né, na minha vida, algo tremendo. A minha esposa sabe do que se trata, e eu coloquei então o sobrenome Faria, até mesmo porque a família da minha esposa Faria é uma família muito abençoada. E eu falei assim, não que o meu sobrenome, que eu deixei o sobrenome mais forte meu, que é o Pio, que é do meu pai, eu deixo esse nome, ele é a raiz, tanto que o nosso filho chama, né? Benjamin Pio Faria, Sofia Pio Faria. Então o Pio ficou ali, que eu trago da herança do meu pai. Mas eu pedi para colocar o Faria. E ficou grande o nome, mas ficou abençoado. E eu me sinto honrada demais. Imagina a minha alegria na época, há anos atrás, que a gente namorou 2 anos e meio, e desde o início ele falou que ia pegar o sobrenome. E aí a gente, anos atrás, hoje já é mais ainda comum, mas naquela época era raridade, né? E ele ter pego o meu sobrenome é uma imensa felicidade. Eu conheço poucas pessoas, né, amor, que pegou o sobrenome da esposa. Poucas pessoas, né? São poucas. Mas vamos lá, toca aí. Eu separei, até assistindo o podcast nosso, eu separei alguns detalhes para nós acrescentarmos na nossa história de amor, nossa linda história de amor. E primeira coisa que eu anotei aqui é sobre até uma orientação para quem está sozinho, quem está solteiro, esperar em Deus, né? Você que conhece alguém que está solteiro, compartilhe com essa pessoa sobre a importância de esperar em Deus. Ele esperou em Deus, eu esperei em Deus, esperamos o momento certo
esperamos a pessoa certa, aí entra até algumas questões teológicas, né? Se a pessoa é escolhido por Deus, é preparado por sim. Deus, algo que a gente costuma falar sobre, Isso é normal. costume. Mas eu lembro que eu lá em Volta Redonda, Rio de Janeiro, que eu sou de lá, eu tinha uma árvore e todos os dias eu acordava cedo, arrumava a casa, fazia comida, almoçava e ia para a árvore. Quando eu almoçava, porque às vezes eu ia de jejum. E lá eu ficava, Deus abençoe meu marido, onde quer que ele esteja, em qual cidade que ele esteja. E quando eu tinha 15 anos, eu recebi uma profecia que meu marido não era de lá de Volta Redonda, era de uma outra cidade. E isso eu tinha 15 anos. Olha só, muitos anos atrás, eu conheci você, eu tinha o quê? 23, né? 24 anos, por aí. Então, eu sempre orava a Deus, Deus abençoa ele. Então, assim, eu sei que Deus, ele às vezes tem sim uma pessoa preparada, separada para nós, porém temos o livre-arbítrio. Eu poderia ter casado com uma outra pessoa, mas não, eu esperei aquela pessoa que eu olhei e vi mesmo que era uma pessoa de Deus. Então é importante falarmos sobre este assunto, né, amor? Você tocou num assunto muito interessante, né? Porque como a gente... vocês sabem como a gente pastoreia, eu pastorei já há muitos anos. Agora que eu estou na sede, auxiliando lá o nosso presidente, eu que pedi para descer para a sede para descansar um pouco e cuidar um pouco da nossa família, que foi o conversado dentro de casa. Que eu acho que isso é muito importante para aqueles que são liderados, né? Tem que dar um momento para a família. Porque a igreja em si, igreja, o reino é importante, mas a família, ela tem que ser cuidada. E eu pedi ao nosso presidente, você sabe disso, e a gente sempre deparou com os jovens com essa questão de revelação. Isso é preparado, isso é preparado, e a gente respeita essa questão. Mas eu fico, você já até trouxe uma mensagem a respeito das filhas de Zelofade, aquelas meninas, elas romperam e mudaram a lei da herança. Só que não somente isso, o próprio Deus mandou falar para Moisés, a partir de agora que seja mudado, tomar por mulheres quem bem apareceu aos seus olhos, desde quando seja da tribo do vosso pai. Tem que ser do meio, não poderia ser de fora. Teria que ser ali. Então, tomar por mulheres quem bem aparecer aos seus olhos. Então, eu tenho isso para mim. Eu olhei você, desde a primeira vez que a gente se viu, quando eu fui te pegar ali na rodoviária Tietê, quando você desceu do ônibus, eu falei, nossa, que jovem muito linda, muito bonita. E eu sempre resguardado, né? Não mudou nada, continua linda, bela, tá? Isso, maravilhosa. E eu resguardei isso para mim, né? Porque você viu que eu vim de lá de São Paulo, de Tietê até Mauá, sem olhar para trás, dirigindo o carro só no retrovisor externo, conversando com a sua mãe que estava sentada ao meu lado no banco do passageiro. Eu com vergonha e receio de olhar e você pensar que eu estava olhando com os outros olhos. Mas a decisão ela foi minha. Aí foi acontecendo, que foi falado no podcast passado, como tudo aconteceu, e vai ser falado um pouco agora, mas o livre-arbítrio é da gente. Porque tem pessoas que ela escolhe errado, se precipita, que nós vamos tratar aí, passa tudo na frente de Deus. Tem muitas pessoas que acham quadrado quando a gente fala. Porque nós já tínhamos idade, já eram pessoas de vida, e nós fizemos tudo debaixo da bênção do Senhor. Eu já vi muitas piadas. Falar, não acredito nisso. A pessoa não tem que acreditar. Como que eu posso colocar melhor, né? Se ela quiser acreditar ou não, é a palavra da gente. É que a gente namorou 2 anos e meio. 2 anos e meio. Não teve nenhum contato sexual. Tem que falar abertamente. Nós não tivemos nenhum contato sexual. Casamos com a bênção de Deus. Eu senti o peso da mão do pastor Elton Ribeiro, que sou muito grato, que ele foi fazer o casamento da gente lá no Rio de Janeiro. Foi falado, né, no podcast passado, mas quando ele colocou a mão, que ele abençoou, eu senti a bênção de Deus, porque há uma importância muito grande. E a gente sabe que muitos casamentos hoje, amor, é destruído no começo por esse motivo. Namora, peca, faz tudo errado, aí vem as discussões, que vai ser tratado aí também, já estou até acelerando, e aí perde a essência, perde aquele prazer. E aí vem quantos namorados que às vezes tem ali a vida sexual durante o namoro, quando casa já perde a graça. Perde a graça, né? É o que você sempre fala, né? Quantos casamentos assim.
Então, respeitar as etapas é muito importante, né? As etapas do namoro, noivado e casamento. E o que é o namoro? É uma preparação para o casamento. Mas a palavra de Deus diz a respeito disso, né? A palavra de Deus, né? Do quanto a gente não deve ali olhar os desejos, né, carnais de... fala, não, eu não aguento e vou logo fazer, e aí lá na frente vem o arrependimento, ou às vezes vem as consequências, né? No nosso meio, a gente tem o ensinamento da palavra, né? A gente entende, o mundo é totalmente diferente. O namoro lá fora é diferente, a gente sabe disso. Mas para nós, e dentro vale do reino, hoje nós somos muito abençoados. E a gente no namoro igual, tem pessoas que falam assim, não, eu vou casar logo, em 3 meses, papum, casa, para não pecar. A gente não, nós namoramos há 2 anos e meio. É claro que a gente namorou à distância, nos víamos menos, mas víamos com frequência, assim, não era assim, a raridade. É que deixar claro, né? Teve regras, né? Que foi colocado. A gente sempre sentou na mesa, a gente sempre colocou. Temência a Deus, primeiramente, né? E o respeito um para com o outro. Então foi colocado, no início, né? Eu fiz o teste. No outro podcast, os 10 mandamentos. Tá no outro podcast. No podcast eu falo que teve um tempo, 3 meses sem beijo. 3 meses. 3 meses? Acho que foi mais, hein? Não, foi 3 meses, Meu Deus do céu, só selinho, só Deus, hein? E você imagina, na distância, a gente se via à distância, temos ali, foi o que? Acho que nesses 3 meses, até que teve algumas vezes a mais de 3, porque eu fui ministrar lá em Mauá e tudo, mas sem beijo. Sem beijo. Aí depois beijamos. E beijo até hoje, toda hora. E o beijo não fez com que também nós... Vai dar, assim, né? Vai da pessoa, né, amor? A gente não pode... A pessoa ela tem que ter essa força de vontade. Primeira coisa primeiramente, temência a Deus, né? Porque aí que tá o segredo de tudo. Hoje nós temos uma vida, passamos as dificuldades que a gente passou, mas eu até falei no podcast passado, que uma vez você orou, Senhor, você falou, Senhor, né? Fizemos tudo certinho. E ali foi o virar da chave, né? Assim, na nossa vida, em todas as áreas. Que nós estávamos passando uma dificuldade depois do casamento, né? E aí, tá lá no podcast, no primeiro que nós fizemos. E eu lembro que você orou, você falou, Senhor, nós não pecamos. As pessoas acham que não, mas isso aí tem um poder no mundo espiritual muito grande para com Deus, a aliança com Deus. Eu escutei ontem de uma passagem bíblica de um pastor que eu admiro muito, que eu até assisti uma live dele esses dias em casa. Eu sempre cito esse pastor lá de Diadema, que eu amo ele de coração, porque ele é um grande pregador. E ele falou que o sangue de Caim clama até hoje. Biblicamente está lá no livro de Hebreus. Eu nunca esqueci disso. Que o sangue de Caim clama até hoje. Então é assim, olha só, o voto que ele fez, na verdade, não é o sangue, é o voto que ele fez, a oferta que ele fez, clama até hoje. Poxa, isso é muito forte, porque assim, é uma aliança que ele fez com Deus. Eu vou achar. Né? O de Abel, isso, corrigindo. Ainda bem que você teve a corrigir. Mas isso é muito forte, porque assim, o sacrifício que Abel fez, clama até hoje. Tá lá tá no livro de Hebreus. Aí no decorrer aqui eu vou procurar trouxe a Bíblia para isso também. Então, assim, é algo muito forte. Então, assim, o que nós fizemos, o nosso compromisso que nós fizemos de honrar a Deus. Aí hoje são as consequências do que nós escolhemos, né? Deus ele estende as mãos e nós somos muito abençoados. Temos um casamento abençoado, temos um casal de filhos muito abençoado, cheio de vida. Aí ontem eu estava em casa, eu estava assistindo o jornal e você estava trabalhando, as crianças estavam para a escola, eu estava sozinho. E aí chegou um vídeo para mim, eu fui ver um vídeo simples, e aquilo me chamou muita atenção. Porque assim, veio um filme na minha cabeça, amor, de tudo o que nós passamos, e eu tava lá, eu olhei o apartamento, eu fiquei olhando, aí eu comecei, aí na mesma hora dobrei o joelho e fui agradecer a Deus. Porque às vezes nós passamos dificuldade, mas Deus ele já preparou. Fala, tá aqui, você tem que fazer, tem que passar por isso. Se você for fiel aqui, tá te esperando, você não pode cortar caminho e ir na contramão. O caminho é esse.
E aí eu tinha acabado de escutar essa parte de Abel. Eu falei assim, valeu a pena. Eu agradeci muito a Deus e eu sempre agradeço a Deus por tudo que ele tem feito e tem muita coisa para acontecer na nossa vida assim, ainda, né? no namoro, Mas vamos... são várias orientações que a gente precisa dar. E vamos até gravar um podcast só sobre este assunto, né? Namoro, noivado, até chegar ao casamento, porque é muito importante essa base que é o namoro, o início, onde tudo começa. E a observação com quem você vai casar, isso é muito importante, né? A pessoa sempre observar, ter muito diálogo, e é algo que a gente evitava muito, não só na questão sexual, que a gente não tinha um contato com o outro, mas na questão de brigas, a gente não tinha. A gente procurava ter um diálogo, conversava bastante, igual você falou, a regra dos 10 mandamentos, Dos 10 né? mandamentos. Foi que ela que pôs, tá? eu tinha vários, Mas é você assim, foi inteligente. vamos ter filhos? Não, vamos ter filhos, vamos ter quantos? Vamos ter 2 filhos. Então, assim, é interessante que a gente fez todo um roteiro, e eu tenho lá até hoje anotado, gente, eu tenho. Olha só, amor, tenho lá ainda anotado, amor. Eu tenho lá anotado, lembra daquilo que eu falei? Vamos ter isso, vamos ter. Aí a gente combinou tudo. Então, ó, nosso namoro não vai ter isso, não vai ter aquilo, ó, vai ser assim. Quando a gente casar, vamos ter filhos? Sim. Quantos filhos? Eu tenho meu ministério de pregação, eu preciso que você aceite, continue apoiando meu ministério de pregação. Ele falou, ó, eu vou pastorear a igreja, tudo bem? Não, tudo bem. Então, a gente chegou em um acordo, isso tudo no namoro. E, às vezes, o que acontece? As pessoas, depois que casa, que vai colocar as coisas na mesa. Aí, o que acontece? Mas você não me falou isso. Mas você não me falou aquilo. Então, quando isso é conversado, é dialogado tudo antes, no casamento isso se torna mais leve. Porque relacionamento não é algo pesado. Casamento é tudo de bom. Eu até falo, quando alguém vem falar mal de casamento, eu falo, não... Eu amo ser casado, casamento é tudo de bom, é algo assim... Então, mas aí nessa questão, por quê? O casamento, a gente fala isso, porque eu vou falar por mim, eu sou amado. Eu sou amado. Não. Então eu tenho, é verdade, eu sou amado, eu tenho uma esposa que ela me ama, ela me dá atenção, ela me dá carinho. E assim, eu sempre falo que a Priscila, ela é de outro mundo, né? Eu recebi um presente de Deus, verdade é essa. Deus, ele foi muito bom para comigo. Isso aí eu sempre falo isso. Em todos os lugares que eu tô, que a gente entra nessa questão, eu falo, não, eu sou muito abençoado por Deus. Eu pego o elevador, outro dia eu peguei o elevador com a Dani, né? Subindo, e eu falei assim, que você é um presente de Deus, né? Ela ficou me olhando, aí depois eu desci com a Sofia, ela falou assim, é o outro presente de Deus? Eu falei, o outro presente de Deus. Ela falou assim, então você valoriza esses presentes que Deus te deu, viu, Vanir? Eu falei, mas eu faço isso. Por que que é bom para você? Porque você é amada. Mas tudo isso é que você acabou de falar. Foi acordado, foi conversado, tem tudo isso a ver. Então isso é importante. Só para não deixar passar batido, senão depois a gente vai e você continua aqui. Mas o versículo que eu te falei, ó, Hebreus 11:4 está falando aqui, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, vírgula, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Depois de morto, o sacrifício de Abel ainda fala. Então, assim, Deus ele tem prazer. Ele se agrada quando a gente honra o quê? O nome dele. Então, assim, tá na palavra, né, que Paulo que ensina a respeito disso para nós não pecar, tá lá, Paulo dá um ensinamento. E nós cumprimos isso. Então é por isso que nós colhemos hoje, amor, o que foi plantado lá atrás. Então para você que é jovem, dá sim. Não, mas dá sim. É só você evitar. Quando for sair, procura sair. Eu sempre saía com meus cunhados, né? Com a minha cunhada, com o meu cunhado. Quando eu ia para Volta Redonda, nós nunca saía a sós. Sempre tava junto. Quando você vinha para cá, eu até disse que eu tive uma ajuda de um casal muito abençoado aqui em São Paulo,
que sempre quando ela vinha, ela ficava hospedada na casa desse casal. Eu até cito aqui, vou citar o nome pode citar o nome dela, né? Que é a irmã Vera, né? Que a gente tem um carinho muito grande por ela. Aí e eu assim, até falo com ela, quando eu vejo a Nath, eu falava assim, eu falo com ela, nossa, você deixava a sua cama para mim dormir. você ficava lá, verdade. Assim, ela saía da cama dela, ia dormir no chão, eu dormia na cama dela, e aqui em São Paulo, pra cá faz muito frio, lá em Volta Redonda mais quente, ela me deixava dormir com aquelas cobertas quentinhas, eu ficava maravilhada, né? Porque lá não precisa dessas cobertas. Aí eu falo, nossa, as cobertas maravilhosas. Verdade. Então ele fazia o nosso o pastor Elton casamento, sensacional, né? Deu uma palavra muito abençoada no nosso casamento. E assim, sou muito grato porque ele saiu daqui de Mauá para fazer o casamento da gente lá em Volta Redonda. Não tem como esquecer. Isso ficou marcado, né? Tá lá. Eu tenho. Que você sabe disso, que todas as reuniões que a gente fala aqui em Mauá, quando entra um pouco de política, é algo que não tem como pagar. Eu tenho uma dívida impagável com o pastor Elton. Que se ele tivesse aqui na cidade, eu tinha um compromisso com ele e eu ia com esse compromisso com ele até onde só Deus sabe. Mas aí, né, Deus sabe tudo, Deus abençoou ele, tá muito abençoado e a vida que segue. Mas é verdade, ele saiu daqui e foi fazer o nosso casamento. E eu sempre falei para você que quando ele colocou a mão, abençoou tudo que eu levantei, que ele me abraçou, ele falou no meu ouvido, falou, ó, eu tenho um recado do presidente para você. Chegando em São Paulo, chegando em Mauá, procura o pastor presidente, que ele quer falar com você. Aí meu coração já acelerou. Falei, meu Deus, o que o presidente quer? Aí você falou assim, não acredito, será que vai chamar a gente para pastorear a igreja? Mas a gente acabou de casar, foi dito e feito. Cheguei, presidente, eu tenho uma missão para você. E veio de bom agrado, né? Sou muito grato, um carinho, um respeito muito grande pelo pastor Adelino, que é o meu presidente, a pastora Genilda, que é a minha pastora, e a gente sabe que a gente ama eles. Eu estou debaixo da bênção de um grande líder espiritual. Sim. Você tinha marcado algo... A gente vai falar sobre algo ministerial mais à frente. Isso. Por isso, se não se inscreveu no canal, já se inscreva. Deixa o seu like, deixa um comentário aí do que você está achando desse podcast. Quais são os assuntos que vocês querem que a gente venha abordar em outros podcasts, que a gente vai trazer muitos convidados aqui. Até hoje a gente trouxe que esse é o 3º podcast sobre casamento, mas a gente vai trazer mais convidados. A gente trouxe um casal, a gente vai trazer mais casais para a gente falar sobre vários assuntos, e o foco é casamento. O foco do nosso podcast é sobre casamento. Então deixa aí nos comentários perguntas e também sugestões para a gente falarmos em outros podcasts. Sobre as anotações aqui, né? É algo que eu até anotei aqui sobre, durante o namoro, a gente pegar referências. Porque sim, eu fiz algo escondido dele. Eu vim saber, acho que bem... Não, depois que casou, casou, né? Casado. Depois que casou. Porque ela vinha pregar... Eu tinha feito uma agenda dela, que eu cuidava da agenda dela aqui, e você foi pregar lá na nossa sede, uma tarde da bênção, né? Com a pastora Genilda, deixei você lá com a pastora e fui pro meu trabalho. Aí terminou a pregação, aí você pode falar o que se passou, que aí depois eu vou falar das minhas referências que eu peguei lá de você, porque a gente tem que conhecer a pessoa antes. Não adianta você... a pessoa ela é... E a minha sogra, que foi uma grande ajudadora, a minha sogra foi uma bênção. Eu lembro uma vez lá que eu ia embora no outro dia, ela foi lá no quarto, conversou comigo e deu muitos conselhos para mim. Eu sou muito grato pela a vida da minha sogra. As pessoas falam de sogra, mas a minha sogra... Puxa vida, a minha sogra ela foi um canal de bênção na vida da gente, tanto nos abençoando em todas as áreas, né? E ela assim me aconselhou muito. E ela sempre falou bem de você, sempre. Ela nunca escondeu nada. Falou, a Priscila é uma menina muito trabalhadora, dedicada a tudo. E o Paulo Júnior, que é meu cunhado, sempre falava, né? Que se era uma pessoa que estava fazendo teologia, falou assim, a Priscila quando pega algo para fazer, ela vai até o final. Ele fala isso até hoje. Então, assim, isso aí me chamou muita atenção, ela poderia ficar, tipo assim, preocupada e fazer o contrário, para mim não vir embora para cá, porque, assim, ela ia ter a filha dela, que tanto ajudava ela, longe. Então, ela poderia ter pensado nela, mas não, ela mesmo assim, sabendo que eu ia vir embora, ela foi uma qualidade ajudadora, que a gente né? tem que colocar, né? Que tem pais que eles não entendem, né?
Ele prefere que o Ele filho pensa nele, né? pensa nele. Tem que ficar no reduto dele, não dá liberdade para ser feliz. E a sua mãe, pastora Lucimar, que eu tenho um carinho muito grande, ela pensou na sua felicidade. Ela viu, não, minha filha tá feliz. Ela fala, ela vai em casa lá, ela fala isso com, assim, eu me sinto, assim, muito honrado. Que ela fala, olha, Vanderlei, eu sou muito grato por tudo que você tem feito na vida da Priscila. Eu vejo o carinho que você tem por ela, a maneira que você trata ela, a maneira que você trata os meus netos, né? E hoje ela fala meus netos, ela enche a boca, né? E eles gostam muito, né, da minha sogra. Então a gente vê isso. Então ela pensou nisso, na felicidade, que tem pais que não. Tem uns que falam, você vai casar, você vai embora pra lá, e como vai ser? Aí pensa em si e esquece dessa questão. Mas ela veio aqui, aí eu deixei ela na igreja e saí. Terminou o culto e ela ficou lá. Ela pediu pra falar com a pastora, né? E aí foi aonde que eu até falei pra Priscila, falei, meu Deus, né? Foi o checkmate. Ele teve o livramento, gente, porque... Diz ela, livramento, ó. Mas porque ela eu era terminei... decisiva, hein? Não, eu terminei a Decidida. pregação e eu era, assim, aquela jovem solteira, mas muito temente a Deus, buscava, jejuava, dias, horas, buscava muito. Eu estava determinada, falei, Deus, eu vou pregar e vou conversar com a pastora presidente, que é a pastora dele. Se ela vir com más referência dele, não falar bem dele, eu desisto. Porque, assim, à distância, você vai tendo que aproveitar as oportunidades para conhecer a pessoa, porque você não está ali convivendo ali mais próximo de saber mais. Porque, às vezes, a pessoa convive mais próximo, está enxergando um monte de erro, mas, mesmo assim, casa a si mesma. E eu estava aproveitando as oportunidades para me conhecerem melhor. E aí eu conversei com a pastora, pedi para conversar com ela e perguntei sobre a pessoa dele. Falei, sobre o presbítero Vanderlei, eu tô para casar com ele, a gente está aí iniciando o namoro. O que a pastora poderia me falar a respeito dele? E aí ela levou até um susto. Eu te amo, viu, pastora Genilda? Eu te amo, pastora. Ela levou até um susto, mas ela foi sincera e eu senti ali sinceridade. Ela é uma mulher de Deus. Eu tenho certeza que se ela não tivesse boas referências dele, ela não falaria nada. Talvez ela não iria falar mal dele, ou falaria, né? Mas eu senti muito Deus na vida dela, e hoje eu vejo ela é muito quanto... sincera. Aí eu senti quando ela falou, falei assim, não, eu sinto... Ela falou, menino de Deus, já passou por muito sofrimento, muita dificuldade, mas não desistiu de Deus, tá aí firme, fiel a Deus. Então, assim, ela trouxe muitas coisas boas, referências positivas, que eu falei assim, Deus confirmou aquilo que eu já estava enxergando e vendo em relação ao meu amor de vida, né? A minha sogra, ela fala que a primeira vez que vocês vieram aqui, vocês ficaram hospedados na casa do pastor Edmundo, né? Que foi numa... A gente fazia um trabalho evangelístico e acho que era uma vigília, né? Que você ia pregar. E aí você ficou lá e o pastor Edmundo falou, né? Acho que vocês estavam almoçando. Ele falou assim, o Vanderlei é um menino assim que a gente gosta muito dele. É um menino muito sério, tem Deus na vida. Assim, é bastante sofrido esse menino, já sofreu muito. Eu lembro que a pastora falou assim, mas ele falou muito bem da pessoa e ficou gravado. Aí lá na frente você ouve isso. E a pastora até falou, né, que a gente tinha muito amigo ali, tem muito amigo aqui, os meninos gostam muito dele, mas é o andamento da gente, graças a Deus, né? Mas eu como pastor, e vim pedir referência, eu não posso omitir. Eu tenho que ser sincero, porque são sentimentos, vidas, né? Então, assim, eu sou muito grato, né? Assim, a pastora, eu já falei, você sabe disso, que eu tenho um respeito muito grande. Pelo pastor Adelino e pela pastora Genilda, eu tenho um respeito muito grande. Sabe disso. E assim, eles acreditaram no nosso ministério, viam Deus na nossa vida, mesmo eu ali namorando, eles acreditaram no nosso ministério, porque assim, a gente namorando, eu vim ministrar
foi no Pentecoste, né? Você pregou no Eu Pentecoste. peguei no Pentecoste, a gente estava namorando. Então, assim, poderia ser aquelas, às vezes, pessoas radicais, falam, não vou convidar alguém que está namorando, não, porque vai que está pecando, mas não. Eles viam que Deus estava na nossa vida, e eu vim ministrar no Pentecoste, vim em várias outras igrejas. Pregou em muitas igrejas do campo, pessoas tudo, né? que nos conhecia ele, acreditou em nosso ministério, e várias vezes, e era tudo de bom, né, gente? Quando eu vinha ministrar aqui, né? Porque eu aproveitava e matava a saudade, mas todas as vezes que eu vim, eu trouxe alguém comigo, né? Sempre, né? Você nunca veio sozinha. Todas. Sempre. É a prudência que a gente acabou de falar, e é por isso que como é que eu posso falar? E às vezes que eu vim sozinha, eu ficava lá na Verinha, né? Hospedada na Vera, lá. né? Isso. E assim, isso é interessante porque aí é onde flui as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, o nosso casamento. Mas essa referência, ela é importante. Porque eu fui lá na sua casa, eu ficava olhando, né? Você lá acordava cedo, ativa, né? Ali arrumando a casa, se preocupando com o almoço, tudo. Nós tínhamos compromisso já para o final do dia. Quando nós tínhamos culto, que a gente saía lá, eu e você e o Paulo Júnior, ou então a Paola, geralmente sempre eram os dois que iam junto com a gente. Né? Então a gente sempre estava ali. E eu sempre observando isso. Eu falei, ela é trabalhadora, ela é uma pessoa que é guerreira. Não vou me relacionar com uma pessoa que vai chegar, fazer comida muito não vai fazer bem. comida, nada. Não, pelo contrário. Uma ótima cozinheira. Quando eu casei, eu pesava 61, estourando 63 quilos. Até a minha prima Lourdinha, sempre quando eu vi ela, depois assim, foi vendo, falou assim, primo, você tá feliz, primo. Ela sempre falou isso pra mim. Eu tô feliz que eu tô te vendo feliz. O que tá acontecendo? Eu falei assim, é o amor. E aí ela sempre fala assim, a Priscila cuidou de você, rapaz, olha que bem, você engordou, primo e tal. Porque ela viu, e é a verdade. Então, é escolha, isso é importante. Agora, você se relaciona com uma pessoa, não pega a referência, e às vezes a pessoa, ela tá ali, é uma pessoa, mas ela é outra. O caráter é outro, e aí é onde vai ter uma grande dificuldade. Eu sempre falo que a gente acompanha e a gente tem deparado muito com muitos divórcios. São muitas pessoas que nos procuram pedindo ajuda. A gente sempre comunica, eu e você sabe disso. E a gente tem se preocupado a respeito disso daí. Porque a gente fala, meu Deus, e a gente tenta ajudar quando chega pra gente, né, dentro do possível. Mas a gente tem acompanhado e tem visto muito isso daí. Mas por quê? Tudo que começa errado vai terminar errado. E assim, as mulheres sofrem mais. Não que os homens não sofram, mas nós mulheres, tanto que eu sou uma defensora das mulheres, é uma das minhas bandeiras. E eu falo muito a respeito da violência contra a mulher, feminicídio. E aí pega um casal que a moça sofreu uma agressão no namoro, a probabilidade dessa moça, ao casar, ser espancada ou morta é muito grande. Que às vezes no namoro, o rapaz teve uma atitude de agressão, foi sem querer, me perdoa, mas eu te amo, você nunca vai encontrar alguém que te ama como eu, aí ela vai, acredita em tudo aquilo, perdoa, depois que casa, vem as consequências. É o que você sempre tem falado para nossa filha, né, para ela falar assim, olha como que seu pai te trata, né, e você sempre fala assim, dê atenção mesmo, dê carinho, porque ela vai se espelhar lá na frente, quando ela tiver um relacionamento, no pai dela. E aí a gente tem... E a minha filha, ela é carinhosa demais. Hoje ela tá um amor, vem, me abraça. E a gente procura isso, né? E é interessante isso. Tem até realmente. Um podcast que eu fiz com ela. Eu vou deixar aí na descrição para vocês. Mas a gente pode gravar um podcast com ela, já pensou? Ela fala bem, viu? O Benjamin, se eu trazer ele aqui, no começo vai ser uma maravilha. Depois para segurar ele, quem tá Raul. Aí depois o Raul vai dar trabalho para ele. Vai ter um ajudante ali. Vai. Manda bala, vamos lá. Vamos entrar um pouco a respeito do assunto que muitos casais ali, namorados, eles esperam ter tudo para casar. Não, a gente tem que ter uma casa própria, tudo imobiliado, os melhores móveis, dinheiro na conta, dinheiro para lua de mel.
e aí espera tanto, sofre tanto e não vive. Sendo que nós casamos, a gente não tinha nada, nem móveis, nem fogão a gente tinha. Cozinhava eu fazia com uma panela elétrica que a gente ganhou de um padrinho. E a gente não tinha nada, mas mesmo assim a gente não desistiu. Ele ainda, quando ele perdeu o emprego na véspera do casamento, ele pensou em adiar. Eu falei, não, de jeito nenhum. Porque aquela fé que eu tinha dentro de mim, eu sabia que Deus ia nos abençoar, eu tinha certeza. Só que eu casei não pensando assim, eu vou casar, vou ter essa vida, vou sofrer a vida toda. Não, eu casei sabendo que Deus ia nos abençoar e Deus nos abençoou. Né? No tocante, quando você fala assim, que eu pensei, porque isso aí já está na natureza de um homem responsável, né? Porque assim, eu tô tirando ela da casa, eu falei isso no primeiro podcast, tô tirando ela da casa da mãe dela, aonde tinha tudo, uma vida abençoada, fartura, tudo, não faltava nada. Tô trazendo para São Paulo. E aí eu falei assim, vai ter dificuldade. Então eu pensei nisso. Aí eu falei assim, vamos adiar até aí. Não vai adiar não. Eu falei assim, você tem certeza? Tenho. Eu falei assim, então, bora lá. Você quer? Então vamos. Mas ela conversou comigo, a gente sentou, Deus vai nos ajudar. Eu falei, então tá bom, vamos. E realmente a pessoa, ela, é o tempo, né? É as conquistas que vai indo. Hoje nós somos abençoados, até o tutano, que nem você fala, né? Somos abençoados, né? Literalmente. E somos muito gratos. Primeiramente, somos muito gratos a Deus, e a gente faz por onde também, acorda cedo. Eu lembro que eu peguei um tempo muito difícil para ir trabalhar, que eu saía com 2 calças, 2 meias. Touca, só com o olho pro lado de fora. Tava assim. Muito frio naquele tempo, você lembra, Verdade. né? Aí você até falava assim, nossa, amor, eu fico com dó de ver você saindo para trabalhar, mas tem que trabalhar, trabalhando. Então, aí vai vindo as conquistas, e a gente vai pegando experiência, vem os estudos, tudo. E hoje nós chegamos onde nós chegamos e não paramos, nós temos nossos projetos, e não vamos deixar de estar sonhando, né? E a gente sempre foi um motivador na vida do outro, sim, né? Sem dúvida. Sempre motivando. Eu fiz a faculdade de psicologia, no primeiro ano de casamento, eu terminei a minha faculdade de teologia. Aí você fez lá o reconhecimento, foi um ano, né? Foi um ano. Aí no segundo ano de casamento eu descansei. E aí, no terceiro ano de casamento, eu comecei a faculdade de psicologia, que foram 5 anos. 5 anos. E aí, no último... Pensa numa pessoa determinada. Não, 5 anos. Não faltava aula, não. Casa, estudava em outra cidade. Estudava de manhã, aí tinha as agendas dela que ela saía para ministrar, né? E nós já pastoreava, tinha as agendas. Aí e comecei ali, a trabalhar lá na trabalhar clínica. lá na faculdade, né? Você trabalhou lá um tempo e foi assim, foi até... E eu olhava e falei, mas você vai aguentar? Eu falei, meu Deus, que ritmo é esse? E vai. E chegou onde chegou, e tem muita coisa para acontecer ainda, né? Hoje a gente está entendendo o que foi plantado lá atrás. Mas tudo isso porque o ambiente dentro da casa, ele é propício. Isso é um ambiente de guerra, briga. Eu lembro que nós fazia... sem demagogia, a gente fizemos algumas palestras, a gente sempre falava, né? Falava, eu conto nessa mão aqui quantas discussões, né? Já estava casado um tempo já, amor. A igreja, tem irmãos que eles duvidam. Ele, que todo esse tempo casado, só isso, contava que não tem 5 dedos, né? Aí hoje eu posso falar assim, tá, irmãos? Hoje já passou das 10 vezes, assim, discussões assim, de entendimento que a gente tem que ter, isso é normal no casamento, passa, mas só que aonde que a gente resolve isso? Aqui, ó, mesa. Vamos sentar, vamos conversar, e tem que ter o lado, porque o homem, ele se apega muito, ainda mais na igreja. Não, o que eu falar, tá falado, tá errado, senão não tem que ceder, tem que entender. O pastor sempre brinca, né, assim, que se você for disputar braço de ferro com ela, você vai perder, meu, deixa que ela ganha, né, ele sempre brinca. Mas por outro lado, a melhor coisa que tem é um lar com harmonia. Você pode ver, você hoje
tem liberdade, amor, que assim, eu nem me preocupo. Falei, não, vai, ontem faz. aconteceu uma coisa que eu ri, mas as crianças riam muito, porque nós dois foi pegar água, aí eu tava com um copo e ele com um copo. Aí ele pegou o copo da minha mão, eu lá com outro copo. Aí eu falei, não, deixa eu pegar. Ele, não, deixa eu pegar. E ficou nós dois lá querendo pegar a água primeiro no filtro. E a Sofia... e a Sofia e o Benjamin olhando. Aí a Sofia... Nossa, tá parecendo, mas a gente tava meio que brincando e a Sofia e o Benjamin, os dois olhando, tipo assim, estão brigando por causa da água. Aí a Sofia, nossa, tá parecendo eu e o Benjamin. Foi. Aí começou eu e ele imitar os dois, porque é entre tapas e beijo. Aí a gente, vem, encosta a mão, tira a mão de mim, Sofia. Foi. E não sei o que. Aí os dois caíam na risada. Mas por quê? Porque eles não têm esse costume de ver a gente brigando. Então, quando eles iam, a gente... Nós dois, não, deixa, eu cheguei aqui primeiro. E muitos casais, amor, brigam por coisas insignificantes. É o que a gente fala, né? E às vezes às vezes a pessoa não tem até o bom senso, que às vezes a gente tá no carro e a gente observa, né? Na rua, dentro do carro, a pessoa tá ali, a gente passa e assim, e às vezes tem uns filhos atrás, e a gente passa a ver e fala assim, isso aí é tão tóxico, né? Conhecida, a gente já pegamos pessoas que... Brigando. E pior que fica marcado, que toda vez que nós vemos, a gente sempre olha e fala assim, meu Deus, aquela cena do carro, olha, desço pra lá. Para, pelo amor de Deus. Mas isso é interessante, né? Então, do incentivo, mas tudo flui por causa disso, um ambiente que ele é favorável. Então, e os nossos isso é muito filhos bom. Estão crescendo num ambiente saudável, um ambiente de paz, né? Sim, sem dúvida. É que assim, tem muitas pessoas que olham assim o Vanderlei, e eu sou uma pessoa muito centralizada e eu sou muito sério. E até eu ouvi do seu chefe falando, né? E aquilo para mim foi um elogio. Que ele falou assim, ele estava numa reunião, numa articulação que eu fiz politicamente, trazendo um apoio, e ele pegou e falou assim, olha, nós estamos aqui na mesa, eu vou pegar nessa mão, olhando nos seus olhos, mas deixando claro para uma coisa, que o Vanderlei está aqui, e o Vanderlei, quando a gente faz compromisso, a gente não cumpriu o compromisso. O Vanderlei, ele é muito chato nisso, ele é muito correto, mas não é. Eu dei a palavra, tem que se cumprir. Então, se eu pegar na mão de um compromisso, eu sou bem nessa linha de raciocínio. Então, eu sou bem resguardado. Então, quando a gente fala assim, tem pessoas que falam, mas o Vanderlei, será que é isso mesmo? Será que é tudo isso aí? O caminho é esse. Então, e as coisas, ela flui. Qual outro tópico, amor? E eu sempre incentivei ela, tá? Sempre incentivo até hoje. Ela tem os compromissos dela, tem os patrocínios dela, ela se cuida, ela é influenciadora, e eu sempre tô ali. Às vezes eu puxo um pouco de freio de mão e falo... Sou ativista da direita. Da direita, tem 100% o meu apoio, né? A gente lembra que para mim foi um prazer te levar lá em Guarulhos, quando a Michelle Bolsonaro esteve lá, a gente esteve lá, você entregou o seu livro para ela, tirou foto com ela, um abraço ali, eu sou muito grato pelo assessor dela, que é uma pessoa muito querida, muito próximo dela, que sempre está falando contigo, sou muito grato pelo respeito, tanto que você pediu, ele veio lá de dentro para me conhecer, o meu esposo, e eu te levei lá, você pediu para te levar, eu falei, eu levo, vamos lá, eu tenho esse prazer de estar. Ela cuida da saúde dela, que tem esposa que fala assim, mas vai fazer academia, não, ela faz, claro que eu aconselho isso aí, claro, ela faz academia, e eu sempre vou aconselhar você que é marido, se tiver dentro da sua cidade uma academia feminina, apoia para fazer na academia feminina, e é onde a Priscila ela faz, ela vai lá, cuida lá, e tem meu incentivo, vai mesmo. Ela tá se cuidando agora, eu sempre ali, não tá indo no caminho certo, o caminho é esse. Isso é importante, né? E se não fosse isso, hoje eu tô fazendo faculdade, tanto sem insistir. Né? Esse ano aqui, graças a Deus, em dezembro, termino em dezembro. Termino minha primeira faculdade. E pra mim, assim, eu tô super animado mesmo. Não vejo a hora de terminar isso. Falar, puxa vida, quem diria, né? Terminando. E aí, se Deus permitir, a gente vai progredir numa outra linha de raciocínio. Mas isso é bom. Muito bom. E o casal, quando tem isso, cresce juntos, né? Cresce junto. Eu, assim, quando a gente casou, você tinha o seu ministério, sempre falei que ia te apoiar, e você apoiou meu ministério pastoral. Você nunca me pediu, igreja, nunca. Aí isso é um grande problema, né, para pastor, que a esposa ela puxa freio de mão. Não, eu tive sempre a liberdade de trabalhar nessa parte e foi benção. Corre lá. É até interessante ele entrar dentro desse assunto, que a gente já entra nesse assunto.
sobre ministério. E vai vir um casal aqui, provavelmente vai ser o próximo vai podcast. dar certo. Eles vão estar aqui. Pra gente vai ser uma honra trazer eles aqui. Eu tô até vendo sentado aqui. Tô até vendo sentado. E pode falar já? Apesar que se a gente falar, ele vai cobrar a essência, que aí chega o conhecimento, é melhor a gente convidar eles, né? É surpresa. Que a gente sabe que o pastor, ele é bem... é um pastor, um casal... Tem bastante compromisso. Mas a gente vai entrar muito nessa questão ministerial. Então, já se inscreva para você acompanhar o próximo podcast. É um pastor muito sério, tem Deus na vida, é um jovem promissor, tem tudo aí para ser um grande pastor nesse Brasil, e a gente tem certeza que vai dar certo. E a gente vai entrar muito nessa questão. Então, para quem tem um ministério, uma chamada, o casamento, ele não atrapalha, ele acrescenta. Ele acrescenta, e um apoiando o outro, mas só que sempre lembrando que o primeiro ministério, qual que é? A família. A família. Eu até postei da nossa viagem agora para Ubatuba, que foi tudo de bom, tem um vlog, assistam lá, tá aí no canal. A gente viaja muito, né, amor? Foi até falado pra gente, né, quando a gente... era solteiro, não, a gente não tinha filhos, né? Porque a minha esposa, ela veio de Volta Redonda pra cá, eu falo isso pra ela, mas eu, assim, é a vida, a gente é vivido, né? A gente tem essa percepção. Filhos, né? A primeira, ela queria fazer a estrutura dela, a faculdade, para ser uma pessoa independente, tudo isso, porque a gente fica aquela situação, vem de lá para cá. Então, a minha esposa, ela sempre projetou, né? Sempre se preparou. Quando chegou o momento certo, falou, vamos ter filhos. Então, aí a gente falava assim, aproveita a mesma viagem, quando vocês tiverem filho, vocês não vão ter isso. Esses dias nós estávamos no cinema. Eu com o Benjamin sentado do meu lado esquerdo, a minha esposa aqui do meu lado direito e a minha filha do lado da minha esposa. Assistimos o filme, o desenho com eles, comemos pipoca, tomamos lá refrigerante, foi uma alegria, nós tudo lá e deu tudo certo. E nós viajamos com os nossos filhos, é uma maravilha. Dá para viajar com a família? Dá para viajar com a família. E aí eu vou pôr um ponto aqui, uma pergunta que me veio aqui. Mas a gente está falando assim que é mil maravilhas. Mas e a pessoa hoje que ela está passando uma dificuldade, chegou no poço do casamento? Tem solução ainda? A pessoa ela ainda não pediu divórcio, não ainda, mas tá na beira. Tem solução ainda, mano? Tem solução. Tem solução. Tem solução. E é por isso que a gente está fazendo esses podcasts. Exatamente. Para ajudar muitos casais que estão passando por crises. Porque muitos casamentos hoje estão passando por crises. Quantos divórcios? E quando há divórcio, querendo ou não, todo mundo sofre. Todo mundo. O casal sofre, os filhos sofrem, então somente mais os ainda. Filhos, né? Todo mundo sofre. E aí a gente pode entrar até na questão da terapia de casal que nós fizemos. Eu vou falar para vocês, hein? A gente ajudou muito, né? Porque, mas tá tudo bem, por que procurar? Mas é saúde. Você como psicólogo, você passa com psicólogo? Recomendado, não é recomendado? Aí quando eu comecei a fazer, passar com psicólogo, né? Aí falava assim, mas o pastor passando com psicólogo, a gente é ser humano, porque, a gente assim, tem que passar, qualidade de vida. E chega um momento no casamento que às vezes vem a dificuldade. E nós passamos por alguns mas detalhes. Aí sentamos, aí você falou, não, vamos procurar. Eu falei, então vamos. E é interessante, inclusive, a gente deixa aberto aqui, tem os contatos no podcast aqui, no YouTube, tem lá os contatos da missionária Priscila, que ela é psicóloga. Precisar de ajuda, vocês que estão vendo, eu senti, você que é homem, às vezes é fechado, mas eu tenho... Pode nos chamar, entre em contato, a gente atende particularmente. Tem caminhos para você resgatar e resolver esse problema. E da mesma maneira, se precisar, você está fazendo após, né? Na área Não, já terminei. Terminou, né? Pronto, você já terminei em dezembro. Aí, ó, já pode fazer a terapia de casal, tudo. E eu recomendo, não é porque é minha esposa, porque ela é uma boa psicóloga. Hoje você está atendendo pessoas de fora do Brasil, né? Você tem clientes... você tem lá do Reino Unido e tem de Portugal, né? Isso. E já tem um tempo que você atende esse... como é que fala? Paciente que fala? Esses pacientes, né? Já tem tempo que ela atende, tá lá. E não abre mão. E tem anos, hein? Não é tempo de meses, não. São anos que ela atende. E eles não abrem mão da Priscila, não. Então, entre em contato que vai dar certo. E ajuda muito. Porque, assim, o casal busca ajuda
do líder espiritual, às vezes pessoas que estão ali próximo, busca ajuda, às vezes familiar, mas o psicólogo, ele ajuda de uma maneira que não vai ficar do lado de nenhum nem de outro, né? Ele vai tentar ali resolver pequenos detalhes, igual no nosso caso, eram pequenas coisas, né? Que abre a sua... que puxa, aí você a gente enxerga. precisava trabalhar para melhorar o nosso casamento, que tudo ele pode melhorar, tudo nessa vida. Tem uma coisa, assim, principalmente os mais antigos, amor. Hoje, assim, não posso falar hoje, mas assim, os mais antigos não tem esse negócio. O homem, assim, principalmente no meio da igreja, falar eu te amo. Tem muitos que acham que é vergonha. Falar na frente dos filhos, né? E lá em casa, lá você sabe a todo momento. Tanto que os nossos filhos hoje, eles falam o que pra gente? Eu te amo. O Benjamin, ele tem 4 aninhos. E é o que ele mais fala em casa, eu te amo, eu te amo. Mas por quê? Ele vê os pais fazendo isso. Eu saio para trabalhar muito cedo. E toda vez que eu saio de casa, se eu sair de casa, teve uma vez que eu saí, cumprimentei, beijei ela, aí ela mandou mensagem braba comigo. Poxa, você saiu de ir pro trabalho e não me beijou. Eu falei assim, você tá em que mundo? Onde você tá? Tá em que planeta que você tá? Eu tava apagada. Tão cansada que você tá. Eu falei, não, eu saí. Falei que te amo. Porque eu saio toda vez que eu vou trabalhar. Quando ela tá saindo e eu tô ficando, às vezes, né? Por tratamento, sucessivamente. Aí, às vezes, eu tô em casa, ela tá indo trabalhar, eu tô em casa. Que nem eu tava de férias agora. Aí ela vai e ela me acorda. Oh, amor, eu te amo, tudo. E embora esses dias eu tenha acordado para te ajudar, né? Cuidar das crianças, levar pra escola. Então, é a divisão de tarefa. Então, essa é a harmonia. E não é vergonha. Falar, eu te amo, te elogiar. Isso não é vergonha. E isso aí ajuda o quê? O alto astral da mulher vai lá em cima. Você é claro, né, amor? Você, pra mim, é a mulher mais linda que tem nesse planeta e fora, né? E a gente sempre tem costume falar assim, você me ama? Que tamanho que é esse amor, né? A gente sempre fala, o tamanho do universo, o tamanho do infinito. É sempre coisa... É assim que a gente se trata. E isso é importante, né? Então, as pessoas de fora, às vezes, não entendem. Mas tem que ter essa sensibilidade. E o homem, ele é muito fechado. Ele acha que falar isso é coisa... não, mas isso aí eu tô descendo do pedestal. Não vai. E é por isso que tem muitos casamentos hoje machucados. A esposa fechada, que a gente já foi procurado por diversas vezes, quando nós fizemos palestras de casal dentro da igreja, que a gente ficar insistindo, aí a esposa fala assim, ó, pastor, ele não vai vir. Mas por que ele não vai? Ele é muito fechado, você não tem noção, não, peraí. Aí a gente vai, quebra aquela barreira e consegue levar também, lá, né? Ainda, infelizmente. Tanto que as próximas palestras de casal que a gente for fazer, tem muitas novidades, né? Que de conhecimento que eu busquei e está guardado na nossa cartilha para fazer. Quem quiser nos convidar, né, para dar palestra de casal, nós estamos à disposição. À disposição, sem dúvida. Para ajudarmos e a nossa palestra a gente está dando nós dois juntos. Então, eu falo para a parte das mulheres, ele para a parte dos homens e, no final, para as duas partes ali. E, às vezes, entra algumas perguntas, a gente dá liberdade para a pessoa fazer pergunta, porque ali nós estamos para ir. E lembrando que a palestra para casal ela é aberta, então ela entra em todas as áreas. Então, a gente fala bem a realidade, fala de tudo, tá? Relação sexual, de como se comportar com a esposa com o esposo, e aí vai indo. Tudo isso daí. Vamos lá, mano. E a respeito que eu estava falando sobre o ministério, que a família é o primeiro ministério. Eu sempre falei isso, né? Sim, na igreja, e né? eu postei as fotos nossas da viagem de Ubatuba, essa parte que eu estava falando, e uma pessoa, e eu escrevi lá, o título lá, a descrição das fotos, cuidando do meu primeiro ministério. Porque às vezes a gente vê muitos pregadores, pastores, líderes, que às vezes cuidam muito dos outros, mas não cuida da família, esquece do principal, que é a família. E a gente tem como base os nossos líderes espirituais, o quanto eles cuidam da família, o quanto eles têm uma família muito abençoada, pastor Adelina, pastora Genilda, é uma família abençoada, e a gente tem que trazer isso como base para nossas vidas. E aí eu coloquei lá, uma pessoa escreveu um comentário, nossa, o seu ministério é lindo. Escreveu assim. Que legal. E eu fiquei muito feliz, por quê?
Porque isso é muito importante. A gente, tem um trabalho, tem um ministério, tem tantos compromissos e esquece do principal, que é a família, e a gente não pode esquecer. Porque muitas famílias estão sendo destruídas porque o outro está priorizando o trabalho, porque o outro está priorizando outras coisas, priorizando a igreja, priorizando o ministério, É um sendo leque que que esquece a gente dentro pega de assim, casa. que a gente tem que ser sincero, a gente já foi procurado e somos procurados. Quando a gente fala isso, entenda que as pessoas falam assim, do ministério, é de todos os Geral, cantos, gente, né? é geral. Quando a gente vai atender agenda fora, tem muitas mulheres que procuram a Priscila em particular, que vê assim e fala, nossa, e pede ajuda. Por quê? Por causa disso. Prioriza a igreja, né? Que a gente fala assim, não, primeiramente Deus, depois, não, irmãos, primeiramente a família, porque Deus, ele tá dentro da família. Então já é o primeiro de tudo. Que adianta? A minha casa tem que ser o exemplo. E é tão bom quando as coisas estão bem. Aí você vai para a igreja, tá tudo em ordem. E a gente colocou regra. E outra coisa que a gente sempre tratou. Teve exceções? Teve. Mas a gente sempre tratou isso. O problema da igreja. Chegando em casa, o que nós faz? Do portão do prédio para dentro, não se fala em igreja, não se fala nada. Não se fala disso. Teve os seus... abriu aí momentos necessários. Necessário, né? Que tinha que ser tratado, tudo bem, acontece, mas a gente não prioriza isso, prioriza a família. E é por isso que Deus tem nos honrado, tem nos abençoado, porque nós somos uma benção, amor. A gente viaja, não é só nós. Eu recebi agora a indicação de um pastor, eu até pedi para você, me dá o nome da pousada do pastor, entrou em contato comigo, porque ele acompanhou o vídeo, viu lá, eu tô indo com a minha família, lá é família, eu falei, lá é excelente para família. E eu me senti honrado de ver um pastor amigo da gente, né? Pedindo para não, vai lá, a pousada lá é legal, é isso. Eu dei todo o itinerário para ele lá, do que ele pode fazer, o que não fazer, mas porque assistir e viu. E pra gente, uma maravilha. E é muito bom. Isso é importante. Então, esse incentivo tem que ter. Se não tiver... E filhos, assim, vai ser um assunto também de podcast sobre a questão dos filhos. Porque na chegada dos filhos, muitos casais mudam totalmente. Então, esfria. Porque filhos são bênçãos, são heranças de Deus. Mas se você não souber lidar, porque vem muitas coisas, muitas questões, e aí acaba sobressaindo alguns péssimos comportamentos ou algumas dificuldades na chegada dos filhos, que aí o casal esfria quando vê, são dois conhecidos dentro da própria casa, não tem mais aquele relacionamento amoroso, aquele relacionamento um com o outro. É até interessante eu e você, que a gente se beija as crianças. Que nojo. Não, ontem você viu o Benjamin chamando, não, Sofia, vem cá, estão se beijando. Sofia, que nojo. Que nojo que é? Vai sabe de nada, inocente. Meu Deus. E a gente, assim, toda vez que ela... Quando vai sair ou vai sair, como eu já falei, a gente vai lá, se beija na frente dos nossos filhos, né? E aí a minha esposa, ela sempre fala isso pra minha filha, ó, você tem que sempre que agradecer a Deus que você vê o seu papai tratando bem a mamãe, porque tem muitos que não tem, você acabou de falar. Porque assim, a pessoa, voltando até na questão que você falou, prioriza tanto o ministério que não tem tempo para ter uma viagem. Não viaja. É ministério. Pronto. E tem que ter esse momento. Porque é para curtir a família. A família, o tempo voa, o tempo passa rápido. Todas as igrejas aqui que a gente pastoreou, graças a Deus, Deus sempre nos abençoou, sempre preparei os obreiros, né? Que sempre no final do ano, como a família do Rio, a gente sempre ia para lá, eu sempre deixava os obreiros preparados. E aí que é interessante que você falou, eu sempre procurei o presidente, fala, presidente, ele já sei, filho, você vai viajar, né? Fique em paz, tá tudo certinho na igreja, tá, filho? Vai em paz, boa viagem. É incentivador. O meu presidente, que cuida de quase 10 mil membros na sua responsabilidade, cuide de uma sede enorme e ele me incentiva. Filho, vai mesmo, abençoa. Dobra o joelho aqui, eu vou orar, tem uma viagem abençoada. E a gente sai dali maravilhado de ver, poxa, a minha liderança está incentivando isso.
Mas tem pessoas lideradas, né, e de vários ministérios de igreja que não tem essa visão. E aí é preocupante, porque... Isso vai até pro trabalho, né? Vai que pro às trabalho. vezes tem, igual eu tirei férias do trabalho agora. Você viu como foi bom, né? E às vezes tem pessoas que trabalham em empresas e que não tem esse momento. Vende as férias, cancela, e aí fica tudo o tempo todo ali, e aí a vida vai passando, e passa muito rápido. Passa muito rápido. Os muito nossos rápido. filhos nasceram esses dias. Para aqueles que têm filhos, é verdade ou não é? Deixem aí nos comentários. Hoje, uma tá com 7, o outro tá com 4. Em maio ela faz 8 aninhos. Então, rápido demais. Agosto vem o Benjamin com Daqui 5, a pouco já olhando, entra falei, na meu adolescência. E para vocês verem, né? A gente tem mais... Vai ter mais, tá? Mas aí eu te faço aqui... Não, vai ter mais podcast, não filhos, hein? Não, filhos não. Ele vai falando de filhos, aí ele falou, vai ter mais. Vai ter mais do que eu vou falar aqui. Mas aí eu te faço uma pergunta aqui, né? Que tá quase chegando do nosso horário. E você é feliz? Muito. No seu casamento? Muito. Hoje você é feliz? Você se sente realizada? Se arrepende de ter casado? Não. Ter saído da sua cidade e vindo pra cá? Não. E casaria novamente. Quer casar comigo? Você sempre fala isso. Você fala só se for agora. Só se for agora. Lua de mel? Lua de mel? Só se for agora. A gente somos muito abençoados. Eu posso falar por mim que eu sou muito abençoado. Eu sou um pastor abençoado. Sou um pai. Eu tenho filhos abençoados. Tenho uma esposa maravilhosa. Para mim, ser sensacional. E eu sou muito feliz. Só que hoje eu vejo assim, a gente acha que chegou num final de ciclo, né? Falar, alcancei. Não. Porque assim, a gente não pode, a gente sempre... Exatamente. E tudo que nós fazemos, nós sempre pensamos no bem-estar da nossa família, no bem-estar da minha esposa, no bem-estar dos nossos filhos. E tem muita coisa para acontecer. Hoje a gente está vendo um projeto surgindo, nós estamos vendo Deus dando caminho, e tenho certeza que tudo vai dar certo. E isso tudo para o nome dele ser glorificado, e nós vamos ajudar muita gente. E muito. Por isso, já se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, que vocês vão acompanhar muitos vídeos sobre casamento e outros assuntos. Muito obrigada, amor de vida, pelas lindas palavras, e eu te amo. Agradeço a Deus pela sua vida. E vamos ficando por aqui. Ela vai pagar o café agora.